Eu escuto todo dia no hospital. Porque eu escuto todo dia. Que a gente é maluco, que vai lesionar hoje, amanhã e vai lesionar a ponto de ficar incapacitado. Principalmente eu que trabalho com as mãos todo santo dia. Tava operando até meia hora atrás. Então assim, que você é maluco, cara, você vai fraturar o seu punho, você vai machucar o seu ombro. Eu faço crossfit, eu tô há quase 3 anos. Entre 2 anos e meio e 3 anos de crossfit. Eu nunca tive uma lesão séria. Dor todo dia, né? Dor muscular a gente tem todo dia. Mas qualquer tipo de lesão que tenha me incapacitado 2 dias de treinar, eu nunca tive. Fala galera, vamos começar aqui mais um Papo Origens. Hoje eu estou aqui com o Leandro. Leandro, bem-vindo. Ele é médico, praticante de crossfit e tem o Level 1, que habilita a ser coach aqui no Brasil e no mundo. A gente vai falar da relação da medicina com o crossfit. Então, se esse assunto é interessante para você, se você curtiu esse assunto, esse tema, já vai dando like aí, curtindo o nosso canal, que é muito importante pra gente, beleza? Então, Leandro, primeira pergunta que eu geralmente faço pra galera aqui é sobre a sua história com o crossfit. Então, eu queria saber como é que foi o seu interesse pelo crossfit, se você já fazia alguma atividade física antes e o que te chamou a atenção nessa modalidade? Cara, parece a coisa do avesso, né? Eu comecei o crossfit, assim, a intenção que eu tinha era simplesmente ficar com o abdômen rasgado. Porque eu via a galera do crossfit, todo mundo, falei, cara, qualquer um que começa já começa a ficar com o abdômen rasgado. Eu sempre treinei muito academia mesmo, ginástica clássica, e não conseguia ter definição muscular. Então eu falei, cara, eu vou tentar misturar algum esporte que tenha peso, que já é o que eu pratico, com alguma coisa mais aeróbica, a ponto de tentar uma definição melhor, a ponto de tentar esse abdômen que todo mundo tem aí, que eu queria ter igual. E... O do Zaire não, né? Do Zaire é um caso à parte. Ele é ventro, é protruso, cara. Ele já tá mostra a foto aí do abdômen do Zaire, pra você dar dar uma olhada. Positivo já, esses caras não dá pra bater colisão. E aí, comecei assim, meio que sem querer. E devagar, cara, eu fui entendendo todo o propósito que tinha por trás disso. Um esporte com uma inteligência por trás dos movimentos, por trás daquilo que cerca. Depois eu comecei a ler um pouco mais, entender de onde tudo saiu, o porquê do crossfit, que ele acaba chegando na gente de uma maneira mais, talvez afastada do que ele realmente é, do núcleo. E depois que eu fui buscar a raiz disso, eu comecei a me encantar com o esporte. Acabou que todo aquele objetivo do início, que era definição, qualidade muscular, ir pra praia sem camisa, acabou que isso tudo foi por água abaixo e eu só queria fazer um snatch perfeito, eu só queria fazer um bar muscle up da maneira bacana, caralho, comer bem. E essa tua história não é diferente de muitos, Foi esse o caminho, assim, eu não tinha qualquer tipo de associação com relação à medicina, o que poderia até me trazer de benefício que não fosse a prática do esporte que eu já tinha há muito tempo. E começou assim, meio que sem querer, e devagar eu fui começando a entender. Eu sempre fui muito curioso com qualquer coisa que eu fiz assim, ao longo do tempo. Isso dentro da medicina, tentei fazer tudo da maneira mais perfeccionista possível. E eu entendi que o crossfit era justamente isso, cara. Você fica buscando ali aquela perfeição que você nunca atinge. Você sempre tenta fazer, você acha que seu movimento tá bacana e quando você vê nada e você entende que não é só pegar um peso e jogar pra cima se não tiver toda uma cinemática por trás disso. Não adianta o cara ser forte se não tiver uma mecânica bacana. Isso foi me encantando com o tempo, eu fui me aprofundando cada vez mais e a coisa fluiu, foi fluindo. Tem uma frase muito maneira que eu até coloquei no nosso mural lá, que fala que a excelência não é um resultado, ela é um hábito. Então essa busca constante pela sua melhor versão, por você estar cada vez melhor, é que representa o que o CrossFit é, né, cara? Agora fala pra gente, cara, qual que é a tua especialidade como médico? Cara, eu sou cirurgião geral formado com titulação e cirurgião oncológico pelo Instituto Nacional do Câncer. Cirurgião oncológico é aquele cirurgião que só opera câncer. Hoje eu até opero algumas doenças benignas, mas basicamente 90% do meu volume hoje é oncologia, só câncer, eu não mexo com mais nada que não seja isso. E aí, como é que veio essa ideia de fazer o Level 1? Como é que surgiu Cara, isso? o Rafe, velho. O Rafe até foi embora. O Léo Rafe? Se não fosse o viado, Rafe, né? se não fosse o Rafe, eu não teria feito, cara. Porque caiu sem querer. Eu nunca tive essa intenção. Na realidade, eu até tive essa intenção um pouco antes, mas depois que eu vi o valor, eu falei, cara, eu vou investir quase 3 mil reais em algo que talvez não me dê um retorno, eu enxergava dessa maneira, porque eu entendia que o Level 1 era único exclusivamente lá, fazer uma prova ou fazer
uma aulinha básica do que tem que fazer, do jeito que tem que agachar, do jeito que não tem. E pai, acabou, parabéns, toma aí seu diploma e vida que segue. Eu não tinha me aprofundado para saber exatamente como que funciona o Level 1. E aí, quando saiu esse curso aqui no Brasil, eram 40 vagas que iam sair para São Paulo e 40 para o resto do país. A princípio, essa é a informação que tinha chegado para mim. E aí, na hora que isso apareceu, isso não foi divulgado, porque as vagas elas acabaram muito rápido. O Léo divulgou isso no Instagram. E nisso que o Léo divulgou, ele mandou para mim. Então, assim, na hora ele mandou assim, aí eu respondi para ele, falei, Léo, tem um baita interesse, cara, de fazer isso aí. Foi uma turma só? Foi uma de São Paulo, foi uma turma dividida em duas. Ia ser uma em São Paulo e uma pro resto do país, que foi lá na Grades, no Rio. E aí eu respondi pro Léo na hora, Léo tem um baita interesse disso. O Léo pegou todos os meus documentos, o Léo fez tudo, cara. O Léo pegou e enviou lá, na época, acho que não lembro se era a Bárbara ou se era o Bruno, que eram os responsáveis por Léo. Na hora ele pediu meu currículo, eu mandei o currículo, coisa de umas 2 horas depois os caras me mandaram, falaram, você foi aprovado, vai ser tal dia. Se não fosse o Léo, cara, o Léo, se não tivesse eu tô sacaneando aqui, falei aquele viado, Léo, porque ele, justamente essa semana, ele deixou a Gávea, deixou de fazer parte da equipe. Ele é coach, mas ele tem uma outra profissão como dentista e acabou seguindo essa carreira na odontologia. A gente só deseja boa sorte. E vai fazer bem, cara, porque o Léo, ele tem uma capacidade intelectual, assim, limitada a poucos, cara. O cara é diferenciado. Ele é pica e vai sempre fazer Ele vai parte da Gávea. Ele vai voar. Da história da Gávea e do futuro da Gávea. E aí aconteceu, aí eles já me mandaram um e-mail, horas, e na mesma noite, isso aconteceu por volta do meio-dia, na mesma noite encerraram as inscrições. Caralho. E tinha uma fila de espera de quase 100 pessoas, assim, cara. E 0,800. 0,800, não paguei R$1. E aí, que a coisa virou toda com aquela mentalidade que eu tinha. Eu cheguei lá, cara, eu tomei um baile de crossfit, assim, cara. Não de movimento, de snatch, de muscle ups, assim. Chegou lá, cara, eu aprendi o porquê que tudo aconteceu. E o porquê, até de eu chegar e dar qualquer tipo de explicação para os outros alunos, o porquê que eles estavam chamando médicos, que até então eu não estava entendendo exatamente porquê, eu achava que era só porque, pelo mito de crossfit lesiona. Eles não falaram praticamente em lesão, porque eu acho que isso foi meio que no automático. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Assim, a CrossFit mostra ter um braço, uma vertente, que eles chamam até de CrossFit Health. E eu queria saber assim, de você, como é que você enxerga isso da empresa CrossFit? Você que fez o curso, esteve frente a frente com os coaches, passando essa mensagem. Qual é essa mensagem que você entendeu e que eles tentam colocar em prática no todo esporte? Processo que parece lógico de você, quando você não cuida da máquina, ela vai dar algum tipo de problema, que parece comum e fácil de entender, as coisas não estão acontecendo assim hoje em dia. Você vê que a obesidade está virando já é uma doença. Se você for parar para ler sobre obesidade, você vê que o paciente obeso é um paciente constantemente doente, constantemente inflamado, com potencial, por exemplo, o Outubro Rosa agora. Você escuta muito falar em autoexame, em paciente tomar conta da mama, mas, cara, a obesidade, câncer de mama tem uma relação extremamente proporcional, cara. O risco de você ter uma lesão na mama pela obesidade como um fator de risco ou até uma recidiva de uma doença de mama pela obesidade é absurdo. Então, assim, e ninguém fala muito nisso, nesse Outubro Rosa, por exemplo. Mas a obesidade ela está aparecendo cada vez mais associada com uma pancada de doenças, seja doença maligna, seja doença benigna, doenças crônicas, doenças agudas. Então, o que o CrossFit me ensinou ao longo do tempo, e que no curso eles enfatizaram muito isso, o Glesman, desculpa. O que ele bate muito nessa tecla é que o CrossFit, qualquer atividade física que tenha uma rotina, que você compre aquela atividade para você, ela combate principalmente isso, ela evita. Tem uma frase que o Ricardinho falou no curso que marca muito, assim, cada dia que você vai no box de CrossFit ou qualquer outra atividade física regular, mas eles enfatizaram muito o CrossFit como um todo, você é um passo distante, por exemplo, de um hospital, ou de uma cama de hospital, ou de qualquer outra doença crônica que te limite para você viver a sua velhice de uma forma mais livre, de você depender cada vez menos das outras pessoas para te ajudar a levantar de uma cama. É lógico que isso pode acontecer com qualquer outra doença, mas isso é quase inaceitável acontecer por você não ter se cuidado ao longo do tempo. Uma hora esse preço vai ser cobrado. Entendi, maneiro. E assim, você
teve essa oportunidade de estar muito próximo e fazer o curso Level 1 e diria que você se difere da grande maioria dos médicos que não tiveram esse acesso e não conhecem a modalidade tão a fundo. Qual é a visão que você acredita que a ampla maioria dos médicos tem hoje de uma atividade física de alta intensidade como é o CrossFit? O que eu escuto todo dia no hospital. O que eu escuto todo dia. Que a gente é maluco, que vai lesionar hoje, amanhã e vai lesionar a ponto de ficar incapacitado. Principalmente eu que trabalho com as mãos todo santo dia. Estava operando até meia hora atrás. Então assim, que você é maluco, cara, você vai fraturar o seu punho, você vai machucar o seu ombro. Eu faço CrossFit, eu estou há quase 3 anos, entre 2 anos e meio e 3 anos de CrossFit. Eu nunca tive uma lesão séria. Dor todo dia, né? Dor muscular a gente tem todo dia. Mas qualquer tipo de lesão que tenha me incapacitado 2 dias de treinar, eu nunca tive. Então assim, e isso o Level 1 também me fez entender. Que talvez no início do CrossFit a gente perde um pouco o peso de intensidade mecânica. A gente quer pegar peso, a gente quer diminuir o tempo, a gente quer atropelar as etapas. Quer fazer um muscle-up com 2 meses de... Tem gente que vai fazer, mas a maioria vai ter que primeiro aprender uma mecânica antes de subir. E o Level 1, ele conseguiu botar na minha cabeça, conseguiu me fazer respeitar o tempo. E com isso, você acaba respeitando o seu corpo também. Não adianta você de uma hora para outra você estar fazendo um snatch com 50 quilos e começar a forçar, a fazer 70, porque você acha que dá e erra 4, 5 vezes, mas uma hora encaixa e quando você vê, você se machuca, lesiona. Então, assim, ele me ensinou a você respeitar toda essa progressão e você respeitando isso, cara, você vai começar a derrubar esses mitos que os outros colegas têm. E tem muito, cara, e tem muito, assim, mas grande parte é culpa nossa. Grande parte por culpa de alguns coaches também, que chegam e disseminam isso da pior maneira possível, porque quando o coach que está dentro ali da box, cara, ele tem obrigação de tomar conta do que está acontecendo. Se ele vê que o aluno está começando a botar um pouco mais de carga, está fazendo torto, está fazendo errado, com potencial lesivo, ele tem obrigação de chegar lá assim, irmãozinho, não é assim que funciona, arranca peso, vamos lá. Só que eu entendo que alguns deles vão ter uma dificuldade muito grande, porque tem aluno muito difícil de mexer, mas ele tem a obrigação de chegar lá, nem que seja depois falar, cara, eu te avisei que não ia ser assim, vamos lá, vamos andar, dar 3 passos para trás para depois dar 5 para frente. Então, esse contexto aí que eu acho que é a maior dificuldade e talvez seja o que atrapalha um pouco diante dos outros médicos, essa fama que a gente acaba pegando. Assim. E assim, dando também um pouco da minha opinião, e se você quiser... Não sei se você concorda com isso. Pô, respeito pra cacete, você tem. O cara tem o dobro de CrossFit. Nasci os caras fazer CrossFit. Não, mas veja bem. Há uma certa distância, um distanciamento, e é uma missão muito grande da CrossFit no Brasil, de aproximar essa mensagem de proporcionar saúde, verdadeira saúde para os praticantes aqui no Brasil, dos coaches no Brasil, em relação ao que a entidade CrossFit quer passar de mensagem, prega. Então é através assim, de pessoas como você, que tem essa consciência e coaches capacitados que estão aí para promover essa mensagem, a boa mensagem que o CrossFit quer passar. E aí, linkando aí com esse assunto, cara, eu queria saber como é que você vê essa galera que às vezes faz um uso excessivo de suplementos ou até mesmo de outras substâncias anabolizantes e etc., para poder acelerar na conquista aí de resultados? Cara, acho que foge da base da pirâmide, assim, foge do que justamente isso que o CrossFit quer, que quer desenhar essa linha com relação à pró-saúde. Eu acho que a pessoa começa a fugir completamente daquilo que realmente é. E uma hora a conta vai chegar, cara. Uma hora. Eu vou dar alguns exemplos curtos, assim. O uso de hormônio. Se você for pegar na literatura, qualquer trabalho de respeito, qualquer trabalho que você pegue ele para analisar da forma mais técnica possível e mostre algumas associações com câncer, que era no passado, você vai ter câncer, porque você está fazendo uso de hormônio. A gente não consegue se embasar hoje em trabalhos realmente com volume muito grande para falar esse tipo de associação. Até porque hoje, se a gente for pegar aí há 10 anos atrás, a galera usava hormônio, cara, usava assim, pegava de um amigo que estava usando, então aquele personal que vendia e, cara, tomava a moda cacete. Hoje em dia, isso é muito mais controlado para fazer uso. Eu não uso e não apoio. Eu acho que
para quem de repente busca resultado maior e queira fazer desde que controlado, dosado, acompanhado por um médico, isso diminui o risco de qualquer tipo de problema. O que não pode é virar uso indiscriminado. O que não pode é o cara que chegou hoje, tem 3, 4 meses de CrossFit, agarrou a certa quantidade de peso e querer botar no hormônio todas as esperanças de melhorar. Não adianta o cara tomar 2 litros de testosterona e não treinar. O que vai fazer um cara ser bom e ser um bom atleta é o hormônio, a rotina do treino. E às vezes assim, a gente nem precisa tão além, assim, assim, em relação ao hormônio, mas até mesmo suplementos como estimulantes Sim. ou pré-treino, que as pessoas fazem o uso sem ter um acompanhamento nutricional, médico, enfim, isso é muito comum também, né? Usar porque o outro usa. O outro usa. Cara, aquele colega me indicou porque para ele serviu, para ele foi bom. Cara, nem sempre, tá? Tem que ver qual que é a dosagem, tem que ver a sua sensibilidade àquele tipo de suplemento. Se ele realmente é um suplemento adequado para você, porque ele vai ter efeito colateral. Não existe nenhum tipo de medicamento que não tenha o menor risco ou o menor efeito colateral possível. Todos eles têm, alguns em menor quantidade e outros em maior quantidade. Então você não pegar um tipo de medicação, seja um suplemento como o whey protein da vida, ou seja um pré-treino, uma cafeína, enfim, uma betalanina, tem que ser prescrito para você. Não adianta você, porque o colega está fazendo uso e deu certo e ele fala que é bom, você vai lá e compra e faz uso porque fez bem no colega. Então isso para você, de repente você tem uma baita sensibilidade que o colega não tem, você toma e desmaia aqui. Ou então de repente você tem uma alteração cardíaca, não sabe, aquele pré-treino te taquicardiza e poxa, você tem um problema cardiovascular agudo assim no meio do treino. Ou então você pode ter alguma coisa cerebral. Então, cara, galera, opinião de médico, tá? Escuta. Bom senso, cara. Se a gente for botar na balança, o que pesa vai ser sempre o bom senso. Sempre, cara. Procurar um colega, não para não fazer uso, independente se for hormônio, se for pré-treino, qualquer suplemento, é o whey. Por mais básico que você acha que o whey protein seja para você, você tem que saber qual é o melhor whey, qual é a quantidade para você, quantas vezes você vai fazer uso por dia. Cara, tem que ter uma orientação. Não estou falando necessariamente de um médico nesse sentido, de um nutricionista, de um nutrólogo, de um endócrino, enfim, de pelo menos uma equipe multidisciplinar que te apoie nisso. E se você tem alguma história, principalmente de doença cardiovascular, e nunca fez exame e não sabe, cara, eu aconselho muito. Se você vai começar um esporte, principalmente um esporte igual ao nosso, de alta performance, faça um exame cardiovascular, faça um exame básico de sangue. Porque talvez você entre aqui e não sabe, a gente já viu jogador de futebol apagar e morrer em campo com 30 e poucos anos. Então assim, porque não sabia que tinha uma alteração cardíaca. Acontece em 1 milhão? Não é tanto, mas acontece. Mas esse 1 pode ser você. Se for você, esse 1 vai pesar mais do que 1 milhão que não teve. Então assim, eu aconselho muito, se você vai começar, se não tiver história familiar nenhuma, eu já acho interessante você fazer, uma geralzona mesmo. E se você tem uma história cardiovascular importante, de infarto na família, do coração grande, cardiomegalia, enfim, mais um motivo ainda para você fazer, senão você pode descobrir de uma maneira bem ruim. Assim. Excepcional. Leandro, para fechar, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e não fiz, que eu tenha deixado passar? Ou tem alguma mensagem maneira, importante que você queira aproveitar a oportunidade para deixar aqui? Assim, para começar, a gente não tinha nem combinado. Ele me perguntou antes ali se eu queria olhar as perguntas. Não, cara, vamos conversar, vamos ver o que vai fluir disso aí. E tem, cara, tem. Eu acho que o primeiro assunto, eu acho que foi, como eu participei aqui do Gaber Games, e a primeira vez que eu participo de um evento desse, assim, oficialmente, eu já participei de alguns eventos desses na FTN, que era a minha box antiga, o qual, pô, tem um baita respeito, mas nunca oficialmente. Dessa vez que eu me envolvi um pouco mais, eu preciso elogiar demais aqui como que foi tudo. Assim, eu falei com o Gabriel que eu achei um ponto fortíssimo aqui do Gaber Games, foi que eu vi tudo de uma maneira muito uniforme. Por exemplo, eu uso planilha, eu treino com planilha até para tentar adaptar a minha rotina, que é muito maluca. E eu sempre treinei com muita gente que também fazia planilha, de maneira diferenciada. Então a gente evoluía de uma maneira diferente com quem não fazia planilha, porque a gente repetia os movimentos complexos mais vezes por mês. E eu fiquei encantado aqui, cara, assim, positivamente assustado, que eu vi todo mundo que estava em campo aqui
em campo. Na arena. Na arena. Todo mundo que entrou em campo aí, que entrou na arena, eu vi todo mundo fazendo movimentos bem feitos, fazendo os movimentos complexos, e eu não vi ninguém ali que fazia nenhum tipo de planilha. Eu vi que todo mundo ali fazia e faz a aula daqui da boxe, em que rotineiramente a gente tem, que eu vejo aqui, muscle ups, handstands walking, então movimentos complexos acontecem de uma maneira muito frequente, fazendo bem feito. E isso, cara, é um baita diferencial que eu acho que eu queria de alguma maneira elogiar isso para vocês, assim. Eu acho que foi muito legal ver o quanto que os alunos mesmo do boxe, são alunos do boxe, evoluíram bem e com qualidade, assim. Então isso aí foi o meu Cara, agradeço demais o elogio. Eu achei muito top. E muito agradeço demais por você conceder essa entrevista aqui pra gente e por você estar participando desse momento, de estar junto aqui na boxe. É muito importante pra gente ter um médico com essa bagagem, com esse conhecimento, sendo coach e contribuindo para poder compartilhar esse conhecimento com vocês, que acho assim, extremamente importante. E, Carol, assim, aonde eu convivo, independente seja no meu meio profissional, independente seja aqui no meu lazer, isso aqui para mim, além de lazer, é quase um tratamento, isso aqui para mim é uma terapia. Eu cumpro demais a briga, eu sou muito leal aonde eu participo, aos meus amigos, as pessoas que eu convivo, apesar de não ser um cara muito aberto, assim, eu sou mais tímido, mais na minha, mas fico muito aberto para quem quiser trocar qualquer tipo de ideia, apesar de ser mais fechadão na minha. Mas tô demais assim com vocês, eu já sou amigo da galera dos coaches aí há muito tempo, já sou fã do pessoal, já tenho uma amizade muito grande há muito tempo. E agora eu vesti essa camisa na verdade, a camisa do CrossFit, mas que a Gavi veio no conjunto com uma galera muito do bem, assim. Eu tô muito forte para somar. Massa, cara. Só somar, cara. E deixar o recado final para os alunos, cara, vocês estão muito bem guiados. Muito bem, cara. Te falo assim, já rodei um pouquinho, tanto aqui dentro como fora, conversando com muita gente, e vocês estão muito bem guiados de ideal. Eu acho que vocês estão bebendo da água muito próxima à fonte, e talvez o CrossFit hoje esteja se afastando muito da onde ela começou, de todos os princípios ali do núcleo do CrossFit. E às vezes eu vejo em alguns boxes, principalmente os boxes mais do interior, assim, mais perto, por exemplo, da minha cidade, o quanto que o CrossFit se afastou disso, virando quase treinamento funcional, eles não entendem por que tudo aconteceu, e ver que o quanto que vocês buscam isso e o quanto que vocês conseguem passar isso para os alunos, do como tudo começou e o porquê disso aqui, cara, eu tô no lugar certo. Cara. Porra, obrigado, cara. Valeu, tamo junto, cara. Obrigadíssimo. E aí, se você curtiu também esse vídeo, por favor, não se esqueça de inscrever no canal, que é muito importante pra gente, beleza? Faça seu comentário se você tem alguma pergunta ou tem algo pra poder contar pra gente. Valeu!